Esse filme não é sobre um pai que perdeu a esposa. É sobre um homem que perdeu a referência de quem ele precisava ser e teve que se reconstruir enquanto criava uma filha. Paternidade é o nome do filme. A maioria das pessoas vê nesse filme superação, mas o que está ali de verdade, de verdade, de verdade, é muito mais profundo. Muito mais profundo. Por isso eu trago aqui hoje para falar com vocês sobre este filme, que não é um filme sobre ser um bom pai, é um filme sobre deixar de tentar ser perfeito, para finalmente se tornar presente. Tem uma cena com o pai dele que ele fala exatamente disso. E a gente foi ensinado que paternidade é dar conta, mas ninguém ensinou a gente a sentir. E o que ele mais vivencia nesse filme são sensações, são sentimentos, são empatias, frustrações. E isso é lindo, isso que eu acho maravilhoso nesse filme. Porque quando aquele pai perde a esposa, ele não perde só uma pessoa que ele amava, que ele não pôde estar ali naquele momento, mas ele perde o roteiro, ele perde o que fazer, ele perde o chão, ele não sabe o que fazer. E muitas pessoas o criticam ali durante o filme e não acreditam que ele vai dar conta. Mas ele fala que ele vai dar conta porque ele é o pai. Porque no fundo, muitos homens não sabem quem são como pais. A gente não sabe perceber isso na gente. A gente não sabe, só sabe viver e repetir aquilo que a gente viu ou aquilo que a gente vivenciou. E aí a gente tenta fugir do que doeu na gente. E ali não, cara, ali ele ia ter que enfrentar tudo isso na criação da sua filha. E é aí que começa um grande conflito interno. Ele precisa ser forte, mas está acabado, destruído, cansado e tudo mais. E é exatamente aqui que nasce o problema de muitos de nós pais, que não é a falta de amor, é a falta daquilo que a gente chama de elaboração emocional. Muitos de nós pais não soubemos e não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Eu lembro de uma entrevista, acho que foi do Emicida, se eu não me engano. Ele falou que ele foi entender as emoções quando ele se tornou pai. Ele teve que aprender a estudar as emoções, porque para ele só existiam algumas emoções, como medo, raiva, tristeza. Ele não entendia o espectro tão amplo das emoções. Que para nós homens é muito comum a gente sentir raiva, medo, frustração, aquela coisa simples ali, só tem isso. Mas não existem muitas outras nuances, outros sentimentos, outras emoções, outras sensações que percorrem o nosso filho e que a gente vai precisar entender. Então, o filme toca muito nisso, como ele se reelaborou, como ele elaborou essa questão emocional dentro dele. E na psicanálise a gente entende isso como um vínculo entre pai e filho, e que é construído pelo que o pai faz, mas muito mais pelo lugar que ele ocupa, emocionalmente ali, na construção daquela criança. Então não é pelo que o pai faz, não é por tudo aquilo que ele entrega, é muito mais por esse lugar emocional que ele constrói junto com a filha dele. E esse filme mostra muito um homem que está tentando ocupar um lugar que ele nunca aprendeu a habitar. E ele não tinha noção nenhuma. Você vendo o filme, você vai ver. Eu não quero ficar falando muito para não dar muitos spoilers, para que você vá assistir, mas se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Ele tenta compensar, ele tenta acertar, ele tenta controlar, ele tenta controlar, ele tenta controlar, e ele percebe que ele não vai conseguir ter controle. E a criança não responde ao controle daquilo que ele queria. Ela responde ao vínculo, ela responde à conexão. O que eu tanto falo no Instagram ou nesse canal aqui. Se você me segue lá no Instagram, segue lá. Se não, segue aqui também, dá um joinha e compartilha esse vídeo. Por quê? Porque aqui entra algo que é fundamental. A criança, ela não precisa de um pai regulado o tempo todo. Ela não precisa que você esteja calmo o tempo todo. Ela não precisa que você esteja certo o tempo todo. Que você esteja pronto ali o tempo todo. Ela precisa de um pai que esteja emocionalmente disponível. É isso que ela precisa. Ela precisa que você esteja disponível para errar com ela, que você esteja disponível para reparar, que você esteja disponível principalmente para permanecer. Que nas horas mais difíceis, se você estiver ali com ela, e se você permanecer, ela sente. E a conexão se cria. O vínculo se cria e se cresce nesse vínculo. Porque o que constrói a segurança não é o acerto, é a previsibilidade emocional, o que é o mais difícil de se construir. Agora deixa eu te falar algo desconfortável. Um pouquinho só, ou muito. Depende do seu lugar. Mas a maioria dos pais não conseguem estar emocionalmente presentes porque nunca tivemos isso. É verdade. A gente não entrega o que a gente não recebeu.
a menos que a gente tome consciência. E é isso que eu estou tentando fazer, tanto aqui no Instagram, tanto aqui no YouTube, perdão, quanto lá no Instagram. Eu estou tentando fazer o quê? Criar essa consciência paterna. Que a gente consiga criar esta percepção para que a gente crie crianças divergentes, crianças livres, crianças libertas para sentirem as emoções, para vivenciarem as suas emoções, para serem o que elas quiserem ser. Para isso, a gente tem que então se perceber como muitos pais tentam ser fortes, quando na verdade estão se defendendo de sentir. Ela não quer um pai forte. E você vai ver nesse filme isso várias vezes. Ela quer um pai presente, ela quer um pai que sinta, ela quer um pai que mostre até as suas vulnerabilidades. E o nosso maior medo como pai, como homem principalmente, é mostrar isso. Que a gente não foi criado nisso. Não fomos criados para permitir sentir, fomos criados no engole o choro, menino, para de chorar. E é sempre nessas sensações, ou seja, você não aprende a lidar com as suas emoções e quando você tem emoções, você é convidado a silenciá-las. E aí você, pai, entra neste lugar. E não é este lugar que eu quero. Eu quero que a gente trabalhe em outro lugar, em outro patamar. E quem paga o preço no final disso tudo é quem? É o vínculo, é a conexão. E você se afasta do seu filho, ao invés de você se aproximar. Por isso que a gente está vendo tantas coisas estranhas e ruins acontecendo hoje em dia. Porque o vínculo está se quebrando, não está se criando vínculo. E aí não tem nada a ver com a educação Nutella, com a educação não sei o quê. É uma educação que não cria vínculos. Por isso, filhos não respeitam os pais. Porque não se tem um vínculo, não se criou um vínculo, não se permitiu criar esse vínculo. Não é permitindo tudo e não é proibindo e punindo tudo. Existe um caminho do meio. Um caminho que a gente trilha juntos, que a gente cria vínculo, que a gente permite sentir, a gente entende e acolhe as emoções dos nossos filhos. É esse caminho que eu brigo e é esse caminho que eu luto para que se construa. A permissividade total cria filhos sem limites, adolescentes que vão virar aí fazer coisas erradas, como já vimos e temos visto ultimamente, constantemente, porque permissividade excessiva. Ao mesmo tempo, a punição excessiva também traz para esse lado, porque aí gira revolta na criança. E a criança revoltada age de outra forma. Então, o caminho do meio é a chave. E o que esse filme mostra é que a transformação daquele pai não acontece quando ele aprende técnicas. Acontece quando ele aceita que não dá conta de tudo. Quando ele literalmente aceita ali que ele não dá mais conta de tudo, parece que a paternidade ele se transforma. Parece que tudo muda. E quando ele para de performar, começa a se relacionar com a filha dele. E é ali que ele deixa de tentar ser o pai ideal para se tornar um pai real. É esse o meu convite para vocês. Nos tornemos um pai real, sempre. Porque se você é pai e esquece essa ideia de perfeição, seu filho não precisa de alguém que nunca erra. Esqueça essa ideia de perfeição. Que se você é pai, é só isso que eu te peço. Não queira ser um pai perfeito. É uma das coisas que eu tenho trabalhado aqui. Eu queria ser o melhor pai, li um monte de livro, não sei o quê. Tanto que eu tô aqui falando sobre paternidade agora. Porque eu queria ser o pai perfeito. Mas eu entendi que não tem como ser o pai perfeito. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade que existe é ser um pai real. Seu filho não precisa de alguém que nunca erre. Ele precisa de alguém que não vai embora mesmo quando erra. Se você errar, você não foge, você está ali. Se você errar muito feio, você vai lá e repara o erro pedindo desculpas. Porque no fim, o que marca uma criança não é o erro do seu pai, é a ausência dele depois do erro. Então é isso. Você errou, mas não esteja ausente. Vai lá e peça desculpa, converse. Por mais que demore isso, esteja presente, esteja ali. Que talvez ser um bom pai não seja sobre saber o que fazer exatamente, mas sobre decidir ficar, mesmo quando tudo parece ter desabado. Então esse é o meu convite. Assistam esse filme. Primeiro me segue aqui, se inscreve no canal, dá um joinha aí para ajudar aqui na paternidade, como um vínculo, como uma criação coletiva, como uma criação que auxilia principalmente o seu filho.
e que cria vínculo entre pais e filhos. Uma paternidade que cria vínculos. É isso que a gente precisa, criar vínculos com os nossos filhos, para que eles possam crescer de forma saudável e, principalmente, eles possam crescer emocionalmente fortes. É isso que eu acredito. Então se inscreve no canal, compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir sobre esta mensagem, sobre este vídeo de hoje e, principalmente, assista ao filme, comenta aqui.